Fala pessoal, vamos para um tutorial importantíssimo aí para quem faz manutenção de amplificadores e se depara aí com resistores de emissor e resistores de base. E normalmente o pessoal não sabe calcular isso, e às vezes alguns fabricantes eles retiram esses componentes da montagem para reduzir custos, e com isso criar um ponto de fadiga e dar defeito, né? Só que normalmente esse defeito ele é presumido, ele tem um tempo de uso do aparelho. Normalmente ele só dá esse problema quando a garantia termina. Então, gente, às vezes nós pegamos amplificadores aí que, pelo amor de Deus, é complicado você comprar um aparelho, paga caro. Tudo bem que a maioria do valor é imposto, mas cada vez mais os fabricantes de amplificadores estão baixando custos. Tanto é que tem um amplificador classe D chegando. Você compra vários amplificadores que antes eram classe AB, estão vindo agora com amplificador classe D, porque justamente o custo reduz e muito. Compensação, a manutenção se torna cada vez mais difícil. Então é por isso que muitos fabricantes estão deixando cada vez mais o seu produto de baixa qualidade. Então vamos lá, voltar aqui ao nosso tema. Então, gente, nós temos normalmente essa configuração aqui, que é bastante encontrado em amplificadores, principalmente os mais antigos, onde você tem um resistor na base do transistor de potência e o resistor de emissor. E normalmente o pessoal pergunta por que serve esses dois resistores e qual a função de cada um. Então vamos lá nessa pequena videoaula. Essa aqui vai ser uma videoaula que eu estou fazendo para os alunos. Ela é um pouco mais extensa, que vou explicar os cálculos de como é feito para os alunos, mas vocês assistindo essa videoaula vão ter noção de como fazer também. É uma coisa bastante simples de ser feita, mas a gente precisa entender para que servem esses resistores, a fim de que você possa ter uma identidade melhor na sua função do amplificador. Então vamos lá para o resistor de emissor. Esses resistores de maior potência, eles variam entre 5 e 10 watts de potência, 10 watts, desculpe gente. E para que ele serve normalmente ligado nos emissores dos transistores? Normalmente aí vários transistores de emissor, tanto o lado positivo como o lado negativo. Então para que serve esse resistor? Esse resistor, gente, ele faz uma linearização da corrente que circula nesse sentido aqui, tá? E no lado positivo e no lado negativo o contrário. Vou mostrar isso no desenho que tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Então esse resistor, ele equaliza a corrente, ok? E faz com que você melhore a linearização dessa etapa de potência. Então isso é um dos motivos, ou seja, ele protege o emissor, né? Protege, porque ele mantém potencial diferente de zero no seu ponto de interseção aqui, ok? Então a principal função desse resistor é fazer a linearização das correntes no transistor de saída, ok? Na falta dela, o que acontece? Você sobrecarrega os transistores. Imagine vários transistores trabalhando juntos, sem o resistor de emissor ou resistor de degeneração, como a gente conhece, tecnicamente falando. Então, o efeito desse resistor, ele é preponderante para que você tenha uma harmonia em cada transistor na etapa de saída, ou seja, todos os transistores eles não são iguais, então eles têm suas diferenças, mesmo que sejam poucas, mas tem. Então o resistor faz com que você promova um equilíbrio
dos transistores de saída, a fim de que eles não trabalhem um mais do que o outro. Então o resistor de emissor ele faz essa linearização, ok? E outra coisa também, evite que qualquer transitório aí o transistor queime, ok? Então tem essa função também de equilibrar. Outras funções que são menores, mas existem. Então vamos analisar agora do efeito CA, de corrente alternada, que é uma análise mais complexa, que eu não vou abordar aqui nessa videoaula, mas estou abordando na videoaula dos alunos. Então nós sabemos que um transistor tem seus capacitores internos, e é por isso que a gente utiliza um elemento linear, ou seja, ele não é nem indutivo, nem capacitivo, ou seja, ele não é reativo. Então, esse componente linear, ele lineariza os efeitos da corrente alternada, porque você sabe que o transistor trabalha em polarização DC, mas trafega por ele uma corrente alternada, que é o áudio, né? Então, à medida que a corrente circula, o resistor também tem uma certa corrente. Então, por isso que a gente tem que calcular o resistor corretamente, a fim de você não colocar um resistor muito grande, nem um resistor muito pequeno, que vai deixar o sistema ineficaz. Outra forma que a gente utiliza esse resistor de emissor, gente, é no par diferencial. Então, aqueles que normalmente vêm algum tipo de problema no amplificador, que não está de saída nem no amplificador de tensão, vocês correm lá para o par diferencial, que com certeza tem algum problema lá de linearidade. Então os resistores de emissor, eles normalmente são instalados para linearizar mais essa etapa do amplificador. Ok, gente? Então vamos lá para o desenho que eu falei. Um desenho simples, tá, gente? Mas que vai ajudar vocês bastante. Isso aqui é a demonstração de um estágio de saída, onde você tem os transistores NPN e os PNPs. Então, para que serve esse sistema? Como calcula esse resistor aqui? Ok? Então, para calcular isso, você só basta da lei de ohms. Já que você está usando análise DC, você vai entender que isso aqui é um sistema divisor de frequência, ok? Então, essa divisor de frequência não, gente, divisor de tensão, desculpe. Isso é um divisor de tensão, então a gente vai analisar isso como divisor de tensão para calcular o resistor de emissor. Então, por isso que a gente precisa saber também a resistência do alto-falante que a gente vai trabalhar. Observe que a gente não vai trabalhar com impedância, certo? A gente vai adotar aqui um alto-falante que tenha 8 ohms, é uma resistência de 8 ohms, e assim sucessivamente, de 8, 4, 2, sucessivamente. Então isso aqui é equivalente à saída do amplificador, onde nós temos 4 resistores de emissor, fazendo a função de linearização de cada transistor, cada um no seu emissor. E com isso a gente faz um cálculo bem simples, utilizando a lei de ohms, ok? Então a tensão do resistor de emissor é igual à corrente do resistor de emissor vezes o resistor de emissor. Então é uma equação simples, conforme eu já havia dito, é um divisor de tensão, onde você tem aqui, ó, o sinal de entrada e o sinal de saída. Então aqui é o transistor, tem um resistor de emissor, vou até marcar ele para vocês. E tem um resistor do falante, RF, botei aí para vocês entenderem. Então nós temos aqui o resistor de emissor e temos o resistor de RF. Então o cálculo é utilizando lei de ohms, é fácil, divisor de tensão. Para você saber
calcular corretamente, você precisa ver a corrente que circula em cada par. Ok? Isso é muito fácil. Você pega a potência do amplificador, que você veja a tensão do amplificador e vê a corrente que consome o amplificador. Observe que não é a potência de saída do amplificador, é a potência de consumo do amplificador, tá, gente? É análise DC. A análise AC é completamente diferente disso aqui. A gente vai utilizar, inclusive, para os alunos do curso de manutenção de amplificadores, a análise AC, para vocês observarem o comportamento também. E por que não utilizar os resistores indutivos, ok? Então, em modo AC, a gente tem já as divergências dos resistores de emissor. Então, a gente está olhando aqui como resistores resistivos, sem fator de potência, para a base e para os emissores. Então, para calcular, é só usar essa fórmula. Para quem não sabe, estude a lei de ohms, que é fácil. A corrente do resistor de emissor é calculada dessa forma também, né? IE é igual a VE dividido por R. Então, basta só vocês pegarem os números, né? As variáveis no seu amplificador. Cada um pega as suas variáveis do seu amplificador. No curso, eu faço uma questão prática para os alunos aprenderem a calcular. Então é bem tranquilo no curso vocês aprenderem, para quem não sabe. E falta agora nosso resistor de base. Então muitas pessoas não utilizam resistores de base. É correto? É falso isso? Então, qual a verdadeira função do resistor de base? Normalmente tem a mesma função do resistor de emissor, só que vai trabalhar com pequenos sinais. Então é por isso que muitas pessoas suprimem, mas a sua instalação ela é viável porque ela controla a corrente de disparo, né, de polarização de cada transistor. Então, se você não sabe calcular esse resistor, que é da mesma forma, você pode ligar direto, observando que cada transistor desse tem que ser semelhante, ou seja, do mesmo lote. Mas caso seja de lotes diferentes, ou você não tenha certeza do que os transistores, da origem dos transistores, eu recomendo colocar os resistores de base, que normalmente vai de 1R a 10R, ok? A depender do número de transistores. Lembrando que esse ponto aqui vem de um transistor também. Então a mesma sequência, normalmente é um sistema Darlington ou Ziclay, a depender do tipo de transistor que está utilizando aqui na saída. Então com isso você consegue fazer uma linearidade, uma linearização do transistor de forma completa, tanto RB quanto RE. Então o RB, gente, ele não é tão necessário assim, desde que você tenha a procedência dos transistores que estão sendo instalados. Então muitos fabricantes omitem esses resistores justamente para baixar custo e porque eles sabem que os transistores têm o mesmo lote. Então quando vocês forem fazer manutenção e puderem adicionar esse resistor, pode ser dentro dessa faixa de 1R a 10R, a depender da quantidade de transistores. Lembrando que quando você aumenta a resistência, você reduz a corrente aqui, tá? Então se você tiver uma corrente aqui, uma tensão aqui de 0,7, você calcula baseado na lei de ohms e você acha qual é a corrente que cada transistor desse está consumindo. Ok, gente? Então, até para referência, é uma boa forma de você saber de quanto está sendo necessário em cada base aí para cada transistor. É um exame mais minucioso que só faz em projeto, mas ajuda bastante em manutenção, tá? Principalmente quando você pega aí transistores mesclados aí, um de cada tipo de fabricante. Então, se vocês quiserem, eu não aconselho utilizar. Normalmente eu peço para trocar todos os transistores. Mas se você quiser utilizar, você faz uma equalização dos seus resistores de base e resistores de emissor. Beleza, pessoal? Eu espero que esse assunto aí esteja claro para vocês. Mas se vocês quiserem
se aprofundar, temos o nosso curso. O curso aborda esse tema e outros temas também peculiares à manutenção, e vai deixar com que você seja um leigo em manutenção. Você vai entender o que você está fazendo, de forma até a equacionar problemas do seu cliente que você quer atender com perfeição. Ok, pessoal? Mostrando aqui a forma fácil, simbolicamente, para que você entenda o que a gente está fazendo. A gente está atrás aqui do RE, ok? Então a gente precisa usar essa fórmula aqui. Você sabe a tensão que está circulando aí no resistor de emissor. Você sabe qual é a corrente dele, você vai achar esse valor, ou esse ou esse. Então basta usar analogia e fazer o seu dever de casa. Para os alunos, vamos ter isso aí, gente, na prática, a gente fazendo o cálculo do amplificador bastante conhecido aí, tá? Da linha Signos. Vamos ver se o pessoal da Signos procedeu corretamente com o cálculo do resistor de emissor, e muitos não utilizam o resistor de base. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Para os alunos, uma aula bastante completa, onde vocês, os alunos, vão aprender de forma definitiva a calcular esses bichinhos aí, tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Quem gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar o canal. Quem não gostou, dá o dislike, né? Ou não marca nada, mas assistam, que pelo menos vocês estão tendo conteúdo. E para os alunos, uma boa aula aí que está subindo para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.